Olá, meus amigos e minhas amigas. 4 dias depois de Kiev enfrentar o maior ataque aéreo de sua história, a Rússia volta a lançar um mega ataque contra a cidade, usando para isso 419 mísseis balísticos, mísseis hipersônicos, mísseis de cruzeiro e drones contra a capital ucraniana, colocando prédios inteiros abaixo e explodindo depósitos de munição, sendo que todos os mísseis balísticos atravessaram as defesas aéreas e atingiram seus alvos. Enquanto isso, a OTAN, que começa sua cúpula amanhã, mobiliza caças para proteger seu espaço aéreo ao mesmo tempo em que a Ucrânia retalia atingindo infraestruturas petrolíferas russas em Leningrado. Já em solo chinês, Moscou e Pequim iniciam exercícios navais conjuntos de larga escala no Mar Amarelo, enquanto o Irã é tomado por multidões em um funeral de Estado marcado por promessas de vingança e ameaças diretas a lideranças dos Estados Unidos. Mas antes da gente começar, né, aquele lembrete. Você que aprecia o canal e já faz parte dessa comunidade, já deu like? Já deu aquele bom dia, boa tarde, boa noite? Compartilhou o vídeo em suas redes sociais? Ah, e se o botão de hypar apareceu para você? Clicou 3 vezes? Já considerou se tornar membro do canal para apoiar meu trabalho? Já? Ah, então meu muito obrigado e vamos ao vídeo de hoje. Bom, gente, a Rússia lançou seu segundo grande ataque aéreo à capital ucraniana em menos de uma semana, hein? Atingindo Kiev no início de hoje com mísseis e drones na véspera da cúpula da OTAN na Turquia. Bom, pelo menos 19 pessoas foram mortas e outras 43 ficaram feridas. O Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia disse que operações de resgate estavam em andamento em locais de ataque em 3 distritos da capital, o que infelizmente acaba nos levando a pensar que o número de vítimas pode aumentar, né? O serviço de emergência informou que pelo menos 15 edifícios foram danificados ou destruídos por sucessivas ondas de mísseis balísticos de cruzeiro e drones de ataque que devastaram a cidade na madrugada de hoje. Aquelas fumaças negras que infestaram o ar na semana passada retornaram hoje pela manhã e as sirenes de ataque aéreo ainda soavam alertando sobre mais projéteis russos. O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, disse que um prédio de apartamentos no bairro histórico de Podil foi atingido diretamente e desabou. Ele falou que algumas pessoas ficaram presas nos andares superiores. Um edifício foi parcialmente destruído entre o quinto e o nono andar, no distrito de Podilsk, que também fica na cidade. Fotos e vídeos postados nas redes mostram parte da fachada do prédio desabando após um ataque de míssil. Na cidade de Kiev, pelo menos 13 pessoas foram mortas e outras 56 ficaram feridas. O Ministério do Interior da Ucrânia informou que 6 pessoas foram mortas e outras 21 ficaram feridas na cidade de Vysenev, que fica a cerca de 2 quilômetros a sudoeste de Kiev. As autoridades de lá evacuaram cerca de 500 moradores após um ataque russo certeiro atingir um depósito de armas e, como era de se esperar, causar detonações secundárias. Vídeos postados nas redes sociais mostraram munições do estoque ucraniano explodindo no ar e na área residencial ao redor. O Ministério da Defesa da Rússia, em um comunicado divulgado pela mídia estatal, afirmou que tinha como alvo empresas da indústria militar e instalações de combustível e energia em Kiev e na região de Kiev. Segundo o Ministério Russo, outros alvos incluíam aeródromos militares nas regiões de Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasy e Chernihiv. A Força Aérea Ucraniana disse que a Rússia lançou 23 mísseis balísticos, 39 mísseis de cruzeiro, 6 mísseis hipersônicos Ircon antinavio e 351 drones de ataque. Agora, segundo eles, suas defesas aéreas conseguiram interceptar 37 dos mísseis lançados e 326 dos 351 drones que a Rússia lançou. Agora, observando um pouco mais de perto, os dados da Força Aérea da Ucrânia mostram que ela não conseguiu abater nenhum dos 23 mísseis balísticos disparados pela Rússia, ou seja, a Ucrânia interceptou 37 mísseis, mas apenas mísseis de cruzeiro, e algo em torno de 90% dos 351 drones usados durante o ataque. Eu digo isso, gente, porque os mísseis hipersônicos são dificílimos de serem interceptados, e a Força Aérea não especificou se entre os abatidos estariam os Zircons. O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, falou ainda que o ataque destruiu prédios não residenciais nos distritos de Podinsk, Obolonsk, além de várias garagens e um armazém. Edifícios não residenciais também teriam sido danificados nos distritos de Rolozivsk e Darnitsk. Bom, várias explosões foram relatadas ali por volta de 1h40 da madrugada, e depois novamente durante ondas subsequentes de ataques às 2h10 e às 3h15.
Milhares de moradores de Kiev acabaram se dirigindo a estações subterrâneas de metrô em busca de abrigo, né, enquanto a Força Aérea da Ucrânia alertava sobre várias dezenas de mísseis voando em direção a Kiev. Alertas de ataque aéreo foram emitidos para quase todas as regiões da Ucrânia durante a noite. Bom, em resposta aos lançamentos de mísseis, a Força Aérea da Polônia informou que enviou caças para proteger preventivamente o próprio espaço aéreo do país. Bom, o sinal de que tudo tinha terminado em Kiev foi pouco depois das 5 horas da manhã, mas as sirenes de ataque aéreo soaram novamente por volta das 8 horas devido a drones russos sobre a capital. Bom, gente, como eu venho comentando aqui no canal, né, a Rússia substituiu aqueles ataques diários com centenas de drones por grandes ataques concentrados de grande volume e variedade de projéteis. Na semana passada ocorreu aquele bombardeio aéreo mortal em Kiev, né, que matou 31 pessoas e que a Rússia usou 74 mísseis e quase 500 drones contra a capital ucraniana. Bom, Zelensky alertou em seu discurso na noite de ontem que a inteligência ucraniana tinha indicado que os russos estariam preparando um novo ataque massivo contra Kiev antes da cúpula da OTAN em Ankara, que começa amanhã, né? E aí Zelensky voltou a pedir defesas aéreas aos países da OTAN, dizendo que a Ucrânia tinha um suprimento insuficiente de mísseis interceptadores que seriam necessários para abater os mísseis balísticos russos que viajam em altas velocidades em trajetórias íngremes e curvas. Veja o que ele disse nas redes sociais. Abre aspas. Enquanto os mísseis Patriots permanecerem nos estoques de nossos aliados, a Rússia só é incentivada a continuar destruindo edifícios residenciais. Os Estados Unidos e a Europa têm força suficiente para deter esse terror. É de extrema importância que o mundo, antes de tudo os Estados Unidos e nossos parceiros europeus, saia da cúpula da OTAN em Ankara com decisões firmes em apoio à nossa defesa aérea e assim à proteção da vida das pessoas comuns. Fecha aspas. Bom, gente, a Casa Branca confirmou ontem que Trump vai se encontrar com Zelensky na cúpula em Ankara, né? E ele disse que os dois presidentes, tanto Putin quanto Zelensky, queriam ver a guerra acabar. Então ele tentaria reviver as negociações trilaterais de paz mediadas que estão estagnadas desde a agressão dos Estados Unidos contra o Irã em fevereiro, né? Agora, meus amigos, do outro lado, na madrugada de hoje, ataques de drones de longo alcance ucranianos danificaram a infraestrutura nas áreas dos principais portos exportadores de petróleo de Ust-Luga e Vysotsk, na região de Leningrado, né? E isso já vem acontecendo há algum tempo. Bom, gente, ainda falando da Rússia, mas mudando o assunto, Moscou está iniciando exercícios militares conjuntos com Pequim. Os exercícios navais conjuntos Rússia-China, né, SEA 2026, começaram no porto de Qingdao. A inauguração foi anunciada pelos comandantes dos exercícios russos e chineses, o contra-almirante Sergei V e o contra-almirante Qiu Yisheng. A cerimônia oficial de abertura ocorreu em uma base naval da Marinha do Exército de Libertação Popular da China. O contra-almirante Sergei V fez questão de afirmar que os exercícios são de natureza defensiva e não são direcionados a nenhum terceiro país. Oficiais de Estado-Maior e comandantes dos dois países começaram a discutir operações táticas no mar e a execução de missões de busca e salvamento e outras missões. Os exercícios vão ocorrer no Mar Amarelo de 6 a 13 de julho. Marinheiros da Marinha Russa e do Exército Popular de Libertação da China, apoiados pela aviação naval, vão praticar operações conjuntas de busca e resgate, guerra antissubmarino e missões de defesa aérea, além de realizar exercícios conjuntos de tiro de artilharia. Uma etapa dos exercícios vai envolver treinamentos para resgatar a tripulação de um submarino. Enquanto isso, no Irã, multidões de iranianos marcharam pelas ruas de Teherã hoje, no gigantesco mega cortejo do líder assassinado, Ayatollah Ali Khamenei. Imagens de drones na televisão estatal mostraram dezenas de milhares de pessoas amontoadas em uma avenida no centro de Teherã, como vocês estão vendo nas imagens na tela que eu printei dos vídeos. Os caixões do líder assassinado e de 4 membros de sua família foram levados em um grande caminhão pelas ruas, enquanto mangueiras de incêndio espirravam água de cima para manter os manifestantes refrescados. Ao passarem por baixo de uma ponte, os enlutados lançaram pedras em um outdoor pendurado no alto, que mostrava Trump com uma bala apontada para sua cabeça. E o seguinte texto, abre aspas, os Estados Unidos mataram nosso pai, não vamos deixar você ir, fecha aspas. Enquanto manifestantes incendiavam bandeiras dos Estados Unidos e do Reino Unido, mulheres de chadors pretos erguiam cartazes vermelhos com as palavras em inglês, Kill Trump, em letras pretas.
Outros seguravam cartazes com os rostos de Trump, do vice-presidente J.D. Vance, do secretário de Defesa Pete Hegseth ou do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, cada um retratado na mira de uma arma com as palavras, abre aspas, haverá sangue, fecha aspas. As multidões maiores agitavam bandeiras iranianas e bandeiras vermelhas com um slogan chamado de Aos Vingadores de Khamenei, adaptando uma frase no coração do Islã xiita, já que o neto do profeta Maomé foi morto em batalha no século VII. O corpo dele vai ser levado para novas procissões na cidade seminário xiita de Qom, no Irã, e em 2 cidades santuários xiitas na vizinha Iraque, antes de retornar ao Irã para sepultamento em um complexo medieval de santuários em Mashhad. Ficamos por aqui. Não sai ainda não. Você gostou do vídeo? Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal, faça um comentário. Eu quero saber a sua opinião, ok? Um grande abraço.